Eu sei que os combates nos túneis foram, de alguma forma, realizados em função de informações diversas cruzadas, quer dizer, suponho que isso efetivamente confira, porque fontes dos dois lados dizem que começaram alguns combates em túneis no norte da faixa de Gaza. Agora nós vamos saber nas próximas horas qual é a capacidade de resistência do Hamas, qual é a capacidade de resistência do Jihad Islâmico e dos chamados comitês populares de resistência, porque os grupos palestinos, de alguma forma, nesse momento, eles têm um escritório central, né, uma direção central para combater essa entrada de Israel na faixa de Gaza. Um ponto muito importante, antes da gente voltar nisso, tem muita notícia do Líbano, de Israel, da fronteira, Síria, ataques dos Estados Unidos, ataques de Israel, ataques de Dara em direção a Israel, mas antes de a gente entrar nisso, eu queria também falar sobre pretensos documentos que foram vazados do Ministério da Defesa de Israel e que falam sobre o deslocamento da população de Gaza em direção ao Sinai. Não sei se esses documentos são verdadeiros, ainda é muito prematuro para especular, mas a gente tem um receio muito grande dos palestinos que estão, principalmente no sul, com os quais, não apenas de origem brasileira, com os quais nós pudemos conversar, e nós temos a seguinte impressão que vai surpreender muita gente. Eu tenho uma informação que vai surpreender muita gente. Inclusive postei isso agora há pouco no Twitter. Os palestinos temem, muitos dos palestinos temem tanto o Egito como temem Israel. Então, para que vocês compreendam, muitas vezes as pessoas acham que pelos palestinos serem árabes e os egípcios serem árabes, que uma passagem dos palestinos ao Sinaí não seria traumática. Mas eu conversei com muitos palestinos que temem, inclusive, o cenário que eles estão observando, muita movimentação militar do Egito sendo observada do outro lado do Poço de Rafah, inclusive com tanques, com blindados, e já estão sendo construídas algumas tendas. Estão sendo construídas algumas tendas, e essas tendas seriam assim, a priori, vejam, aqui você tem a notícia real, efetivamente, como as coisas estão acontecendo, sem sensacionalismo, sem torcida, e não sem emoção, mas sem aquela inflexão do sentimento que acaba obnubilando a realidade. Essas tendas que estão sendo construídas do lado egípcio, de Rafah, elas seriam a priori para receber feridos palestinos, mas já estão construindo uma infraestrutura de tendas. E essa infraestrutura de tendas, boa noite Sandra Roras, boa noite Antônio de Cássia, e esta estrutura, ela está sendo montada, boa noite Azamari, ela está sendo montada com uma cooperação Egito e Estados Unidos. Então vamos lá, Egito e Estados Unidos estão montando tendas para receber feridos palestinos. O Egito montou uma enorme infraestrutura militar do outro lado da fronteira da faixa de Gaza, em Rafah. Muitos palestinos com os quais eu conversei, hoje, até em função do restabelecimento parcial da internet, é muito difícil, tem muita ligação que a gente faz uma vez, faz duas, faz três. As pessoas, por vezes, precisam de uma recomendação para saberem que estão falando com alguém que pode ser minimamente confiável, né? Mas a gente, felizmente, consegue uma boa receptividade e, em função do crédito que nós já conseguimos, felizmente, obter, as pessoas dizem que, olha, eu tenho muito receio de sair de Gaza e ir para o Egito. Talvez tanto receio dos militares egípcios como tendo dos militares israelenses. Isso não é algo dito exclusivamente pelos brasileiros. Isso é algo dito por palestinos, estrangeiros também, outros binacionais, né, de diversas nacionalidades, e por palestinos propriamente ditos. Eles dizem que tem muito medo de ir para o Egito. Tá? Eles dizem que tem muito medo de ir para o Egito e eles têm muito medo da recepção que poderiam ter, inclusive numa condição aí, eventualmente, de refugiados. Então, esses documentos que surgiram do Ministério da Defesa de Israel, eu não posso dizer que são reais, eu também não posso ignorá-los, até porque o Bennett disse agora há pouco, que ex-ministro da Defesa de Israel, ele disse que talvez os palestinos tenham que ficar algo como 5 anos ali, numa faixa bem ao sul de Gaza, até que Israel possa se estabelecer com segurança em outras faixas para reconstruir Gaza. E eu vejo hoje que a bandeira de Israel foi içada em uma situação pontual ali, numa região pontual ao norte da faixa de Gaza. Nessas pequenas incursões
que forças especiais estão fazendo, inclusive, como eu disse, combateram em túneis, entrando na praia em áreas não contestadas, ali pela região do Mediterrâneo, e içaram uma bandeira israelense em Gaza, né? Algo que não havia desde aí de 2006, não é isso? Então, 2005, 2006. Então, essa situação, o Bennett disse que talvez os palestinos tenham que passar uma temporada fora de casa, talvez 5 anos ou mais. Há uma preocupação muito grande que o objetivo efetivo, como disse, inclusive, a Heloísa Vilela lá no ICL, que teria tido contato com fontes em Ramallah, que teriam assegurado que o objetivo de Israel é empurrar esse pessoal para o Sinai, tá? Eu ouvi de uma outra fonte na Europa, também relativamente familiarizada com as negociações anteriores e que conhece um pouco, apesar de não ter nenhum vínculo com o Hamas, mais próxima da PLO, da OLP, que há um receio muito grande que essa informação seja efetivamente verdadeira, que Israel tente algum processo onde, vamos colocar em português muito claro, os Estados Unidos dão alguma vantagem econômica para o Egito, provavelmente anistiam suas dívidas, ou prometem equipar seu exército, prometem ali de alguma forma algum tipo de cobertura para o governo do Sisi, para os elementos de poder no Egito, com a condição que o Egito receba esses palestinos temporariamente no Sinai, tá? O primeiro sinal que isso efetivamente é possível não são apenas os documentos pretensamente vazados do Ministério da Defesa de Israel que eu publiquei para vocês. A informação mais forte nesse sentido é que você vê que já estão sendo montadas algumas tendas humanitárias em um processo que é de cooperação do Egito com os Estados Unidos. Então, alô Brasil, domingo 29 de outubro, 18 horas e 35 minutos, horário de Brasília, eu estou aqui em São Paulo. Quero relembrá-los que esta informação não é uma informação oficiosa, é uma informação oficial. Há imagens que demonstram que, a priori, essas tendas humanitárias e um pacto do Egito com os Estados Unidos, que inclusive foi saudado por Israel, atenderia feridos graves de Gaza quando essa fronteira abrir. Essa fronteira permanece fechada. Brasileiros continuam lá, escoceses continuam lá, franceses continuam lá, cidadãos dos Estados Unidos continuam lá. A maioria são binacionais, mas eles não podem passar pela fronteira. Então existe essa possibilidade real e concreta, material, de que o objetivo desta operação israelense seja realmente empurrar os palestinos para o sul ou para a Península do Sinai. É uma informação que ela não é oficial, mas ela tem uma situação, eu diria, indiciária, né? Quem opera direito, ou quem é da área de direito, sabe o que é isso. São várias situações que nos levam a crer que isso efetivamente possa ser verdadeiro. Nós vamos confirmar isso ou não nos próximos passos, mas é possível que o objetivo de Israel seja pelo menos ocupar a região norte de Gaza a curto, médio prazo e, quiçá, talvez, toda a faixa de Gaza. Vamos observar se essa movimentação do Egito nos leva muito a essa perspectiva.